Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Para quem está no Instagram nos vendo agora, nós estamos fazendo essa transmissão, como de costume, simultaneamente, tanto no YouTube como no Instagram. Então, quem está no Instagram nesse momento, pode ir na nossa bio lá e clicar no link que está lá e acessar a nossa apresentação com slides pelo YouTube, de forma simples. Nós aconselhamos que vocês façam isso, porque vão absorver muito mais informações, podendo ver as imagens que nós estamos exibindo, certo? Aconselhamos todos vocês também a mandarem suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários e sugestões para próximos temas que possam interessar vocês. Então, vamos lá para mais um tema que nós trouxemos aqui. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos fazendo lives para trazer alguns temas que consideramos muito importantes para resgatar esse conhecimento e também atualizar a respeito de novas descobertas e de potenciais informações que podem nos ajudar a transformar o mundo para uma sociedade melhor e mais harmônica. Então, gente, a aula de hoje se trata sobre a revolução da ciência fractal na vida e na tecnologia. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre os fractais na natureza e na tecnologia. E como vocês podem ver aqui, nós temos demonstrações de diversos padrões que se denominam fractais. Nós vemos padrões de neurônios, ramificações venais aí de veias do nosso coração, ramificações de rios, de flores, padrões de meteorológicos, né? Um furacão, uma galáxia. Então, nós percebemos aqui que existem formas autossimilares que recorrem na natureza, e essas formas são denominadas fractais, são padrões autossimilares. A natureza, ela é elétrica e, por isso, ela é regida por leis de energia, e essas leis de energia se ramificam da forma mais eficiente possível. Por exemplo, um raio, ele tem esse padrão de ramificação que nós tanto conhecemos, que inclusive é análogo a um padrão de raiz, ou um padrão de ramificação das nossas veias, e esse padrão segue essa ramificação pelo fato de que padrões de ramificação são a forma mais eficiente de expandir a energia no espaço. Então, tanto quanto raízes, quanto os nossos neurônios, são análogos aos processos elétricos, né? Como nós vemos os padrões dos arcos voltaicos da eletricidade, são parecidos com as estruturas que existem no nosso corpo. Isso se dá pelo fato do universo elétrico, né, eletromagnético. Então, nós vemos essas diversas formas recorrentes em todas as escalas. E quando nós entendemos a matemática e ciência por trás dessas geometrias, nós temos a capacidade de entender os fenômenos naturais e também os fenômenos psicológicos. Então, a compreensão da ciência fractal permite o ser humano entender o indivíduo, o microcosmo, e o universo, que é o macrocosmo. Então, gente, a ciência fractal permite que nós observemos a natureza a partir de uma ótica matemática e geométrica, desvendando, assim, quais são as constantes e os padrões e as informações que estão embutidas aí nesses comportamentos eletromagnéticos. Se as forças principais do universo estão atuando ali na aglutinação da matéria, na formação dos padrões, na formação da vida, certo? A gente, voltando a nossa atenção para esse conceito de fractal, existe uma vasta gama de aplicações, de melhorias, onde nós podemos estar nos especializando a partir desses ensinamentos e, assim, evoluindo cada um deles para, junto com a gente, avançar essa ciência, certo? Que tem o potencial de trazer inúmeros benefícios em todas as áreas da vida. E se você duvida de que essa ciência pode beneficiar a todos em todas as áreas da vida, comente aí se você duvida, comente se você acredita aqui embaixo desse vídeo e fique com a gente nesse vídeo, porque nós vamos provar para vocês como existe uma vasta gama de possibilidades de aplicação com esse conhecimento.
Então, nós trouxemos mais exemplos aqui de estruturas autossimilares e demonstramos que, através da compreensão dos fractais, o ser humano é capacitado de entender as leis da física e da química que formam o sistema solar, os átomos, toda a matéria, e, consequentemente, isso nos ajuda a evoluir diversas tecnologias. Então, a base de diversas tecnologias que nós usamos hoje em dia se baseia em fractais, e se não fosse a compreensão dos fractais, o ser humano não teria a capacidade de atingir os níveis tecnológicos que nós temos hoje em dia. Então, é fundamental o entendimento dos fractais para qualquer ciência, seja ciências subjetivas ou objetivas, exatas ou humanas. Os fractais podem nos auxiliar e ajudar a gente a entender tudo de maneira muito mais eficiente, pois a natureza gera eficiência através de fractais. Então, a geometria fractal é fundamental para o ser humano entender como se obtém eficiência energética. O avanço dos estudos acerca da ciência fractal nos possibilita, então, entender todas as possibilidades de formas e interações e avançar no conceito de dimensão mesmo geométrica, onde nós avançamos, assim, com um grande potencial de estudo acerca da natureza e da manifestação, onde recorre em todas as ciências, né? Inclusive, nós iremos mostrar uma grande lista aqui, mas essa lista é, de fato, interminável. E, como podemos ver nessa imagem que estamos mostrando aqui pelo YouTube, podemos ver diversas manifestações, como galhos de árvores, bacias hidrográficas, raios, neurônios, certo? Estruturas como internas do nosso corpo humano, como nosso sistema cardiovascular, nosso sistema nervoso, e tudo isso está ligado com os processos dos impulsos elétricos que criam tudo, né? Inclusive manifestações invisíveis, nas quais também nós vamos abordar nessa aula para você, para esclarecer como a gente pode aproveitar o conceito da ciência fractal para estudar aspectos e manifestações também invisíveis, não somente o que podemos visualizar na natureza. Então, aqui nós trazemos essa lista, né, que ela é extensa, porém ela não chega nem perto de 10% aí da demonstração do potencial que a ciência fractal tem. Se nós pesquisássemos todo o potencial da ciência fractal, nós nunca terminaríamos de desenvolver uma lista dessa, pois o potencial dessa ciência é praticamente infinito. Então, nós vemos aqui que a neurociência, a medicina, a engenharia, a biologia, diversas ciências que são fundamentais para a evolução e a harmonização do ser humano, se baseiam e foram revolucionadas a partir dos princípios de fractais. Então, após o ser humano entender a matemática fractal da natureza, ele se capacitou de desenvolver diversas tecnologias, como não só tecnologias, mas também métodos e práticas científicas que esclareceram as leis que formam a natureza, que formam a matéria, a energia e também a psicologia. Então, nós percebemos claramente aqui a vastidão da prática dos fractais e não existe somente uma prática científica, não precisa ser um profissional nessas áreas para poder se beneficiar com a ciência fractal, pois a compreensão dos fractais no nosso sistema nervoso, na nossa psicologia, capacita o ser humano de se entender de uma forma muito mais profunda. Isso ajuda a gente a atingir estados de consciência mais eficientes, ajuda a gente a refletir de forma mais precisa e entender melhor a raiz dos nossos padrões, sejam mentais, emocionais e comportamentais. Então, nós percebemos o quão é necessário o ser humano entender os princípios do fractais para ele poder evoluir, entender a si mesmo e poder evoluir junto com o universo. Então, quase ninguém ou pouquíssimas pessoas no mundo, neste exato momento, têm consciência disso que nós estamos falando e percebam a importância disso. Então, é a minoria que tem acesso a esse conhecimento. Ele é um conhecimento revolucionário e ele é muito atual também, gente. Então, é algo que está aí como foco principal que todos os seres humanos devem estar com atenção agora, já que possibilita, então, nós expandirmos e desenvolvermos inúmeras áreas de ciência, de aplicações, para assim desenvolvermos melhor
novas soluções para nossas vidas, para nossa saúde, para a convivência, certo? E tudo isso segue em leis de harmonia também, já que são utilizadas pela natureza, essa dinâmica fractal é utilizada pela natureza e nos fornece informações imprescindíveis para nós analisarmos e, assim, entendermos de fato alguns aspectos da natureza que nos fornecem importantes insights aí para a gente aplicar em todas essas áreas, né, como outras que eu vou citar aqui agora, arquitetura, taxonomia, genética, química, física, termodinâmica, cosmologia, astronomia, geografia, computação, internet, GPS, geolocalização, crescimento urbano e florestal, design de jogos, metalurgia, produção de roupas, linguística, e é uma lista realmente gigante, pessoal. Então, se vocês têm interesse em saber, ou se vocês se especializam em alguma dessas áreas, ou têm curiosidade de saber se há aplicação em alguma das áreas que vocês têm interesse, então comente aqui também nesse vídeo, que nós iremos olhar e responder depois para vocês. Exemplos, né, mais objetivos aqui seria na análise astronômica, por exemplo, os fractais ajudam o ser humano a entender a organização das galáxias, por exemplo, a estrutura do anel de Saturno também é compreendida através da matemática fractal. A biologia e a química usa da matemática fractal para poder descrever culturas de bactérias, reações na anatomia humana, entender estruturas moleculares, estruturas das plantas e também a estrutura da própria geografia, sejam litorais, fronteiras, compressão de dados, até no reino digital, principalmente no reino digital, existe muito uso da matemática fractal nos computadores. Artes também, nós podemos usar os fractais para poder diversas formas de arte incríveis. Música, através dos conceitos de fractais, pois a vibração em si é fractal. Paisagens também são modeladas totalmente em cima de fórmulas fractais, então, através de fórmulas de matemáticas, nós conseguimos recriar paisagens altamente realísticas e efeitos especiais, né, 3D. Então, nós percebemos claramente que existem diversos exemplos, se nós procurarmos, nós vamos achar, pois os fractais fazem parte da estrutura, da fábrica do universo, do espaço, da luz. Todas as leis da física podem ser explicadas através de dinâmicas e relações fractais. Então, nós percebemos que essa ciência necessita de ter mais atenção de todos para o ser humano poder se desenvolver de uma forma mais harmônica. A ciência fractal diz respeito, então, à física quântica, a aspectos do universo onde antigamente não podiam ser mensurados, e foi possível apenas após a década de 70 ali avançar os conceitos a respeito dos fractais, quando Benoît Mandelbrot concebeu a ideia, descobriu que existia esse conceito e nomeou os fractais com esse nome, porque em latim significa fractus e diz respeito à fragmentação, né? Podemos, assim, estudar as menores iterações elétricas que o universo produz e daí extrair informações cruciais para todas essas áreas que vocês viram agora. E nós vamos explicar um pouquinho mais de como o fractal consegue eficientemente descrever essas pequenas informações, já que mede em escala micro até a escala macro e consegue mostrar para a gente de forma geométrica e matemática informações exatas para que nós podemos aproveitar e aplicar. Os fractais, devido às suas formas geométricas, eles não são classificados segundo a geometria euclidiana, e sendo definido como um sistema organizado para o qual a dimensão Hausdorff excede estritamente a dimensão topológica. E o que isso quer dizer? Sei que eu falei um bocado de palavra complicada aqui, né? Mas simplesmente isso quer dizer que os fractais, eles descrevem aspectos onde transcende a dimensão topológica. Isso significa, na verdade, que uma dimensão topológica, quando nós analisamos
em conceito tradicional euclidiano, a gente descreve, por exemplo, a dimensão 0 como um ponto, a dimensão 1 como a linha, a dimensão 2 como um quadrado, mas se vocês forem parar para pensar, existe muito mais informação, muitas outras dimensões entre esses números inteiros. Se pararmos para refletir agora, entre o número 0 e o número 1, existem infinitos números. Então, os fractais, eles permitem que a gente olhe entre esses infinitos números de cada número inteiro. Então, é uma ciência completamente nova que permite a gente estudar as entrelinhas do universo e, assim, avançar muito a compreensão de todas as ciências. Essa imagem é a imagem do fractal de Mandelbrot, que foi o primeiro fractal a ser renderizado em um computador. E, através da compreensão da matemática por trás desse fractal, diversas tecnologias foram desenvolvidas. Então, nós percebemos que é necessário o ser humano estudar a matemática da natureza para ele entender a si mesmo e tudo que existe. Com a geometria fractal, é possível a gente entender de forma simples, tá? Não é preciso conhecer as fórmulas matemáticas, mas é preciso... São fórmulas simples, matemáticas, inclusive, mas é preciso observar o comportamento dessas manifestações e assim nós obteremos resultados em qualquer área. Um exemplo, né, que a compreensão da ciência fractal, ela permite o ser humano a entender com mais precisão as causas de diversos problemas que nós mesmos criamos, pois os nossos pensamentos, emoções e comportamentos são dinâmicas e estruturas fractais pelo fato do nosso corpo, nosso sistema nervoso, nosso sistema cardiovascular, nosso coração, nosso cérebro, são estruturas e dinâmicas fractais. Então, consequentemente, tudo que sai de nós exerce essa dinâmica fractal. Então, quando nós entendemos as leis das frequências e vibrações fractais que moldam o nosso comportamento e toda a nossa psicologia, nós temos uma capacidade mais eficiente de diagnosticar os problemas que nós mesmos criamos, os ciclos e desequilíbrios que nós criamos. Então, entender a manifestação dos fractais na nossa consciência revela respostas fundamentais sobre o funcionamento do ser humano e ajuda a gente a obter mais eficiência nos processos de reflexão e de todo tipo de criação que nós desenvolvemos, sejam elas profissionais ou subjetivas. Muito bom, Gabriel. E a gente, assim, consegue passar para vocês como essa questão da eficiência energética está explicitamente demonstrada nos fractais, como, por exemplo, nessa imagem que estamos transmitindo aqui pelo YouTube, de um cérebro. E essas estruturas, essas estruturas fractais, elas permitem a máxima eficiência de conexão neural, de produção elétrica e funcionamento do nosso cérebro, assim como dos nossos órgãos, do nosso corpo inteiramente, e expandindo, assim, do nosso planeta e do nosso universo. Então, isso diz respeito não somente a fenômenos microcósmicos, também como fenômenos macrocósmicos, já que, como demonstramos em outras aulas, podemos ver que a estrutura do universo observável, ou teia cósmica, possui também uma estrutura fractal similar às estruturas que nós encontramos no nosso próprio corpo humano. E por isso é sensacional parar para entender isso, e é até divertido estudar esses assuntos que a priori parecem ser coisa de nerd, de gênio da matemática, mas, na verdade, nós conseguimos, assim, trazer muito para a nossa realidade, para que qualquer pessoa consiga compreender esses conceitos e se beneficiar deles. Pelo fato de nós sermos autossimilares à estrutura fractal do universo, nós podemos dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança do universo. Então, você pode refletir aí sobre as afirmações religiosas de que nós somos criados a partir da imagem e semelhança de Deus, e o ser, a vida, possui uma estrutura autossimilar à imagem do universo, que é fractal. Então, isso é bem interessante. Então, para vocês perceberem aqui que não somente as tecnologias e diversas ciências possuem práticas dos fractais, mas ciências subjetivas podem se beneficiar completamente com a compreensão dos fractais. Por exemplo,
o potencial de ação, o movimento criado pelo organismo do ser humano se baseia em princípios de eletricidade e de fractais. Se não fosse a fractalidade do nosso sistema nervoso e da eletricidade que percorre o nosso sistema nervoso, não seria possível o ser humano se mover, não seria possível o ser humano perceber a realidade, nós não teríamos sentidos. Então, a experiência que nós temos da realidade é resultado de impulsos elétricos que percorrem o nosso sistema nervoso e que ajudam a gente a interpretar a realidade através de leis de frequência e fractais. Então, quando nós estudamos os princípios que criam nossos processos internos, nós temos a capacidade de entender com muito mais eficiência tudo que se manifesta de dentro de nós e de tudo que nos influencia também. Então, através de ciências subjetivas, como ciências cognitivas, a ciência do aprendizado, ciências comportamentais, através da programação neurolinguística e do conceito de neuroplasticidade, nós podemos entender muito mais, com mais eficiência, como o ser humano funciona, e os fractais ajudam de uma forma revolucionária todas essas ciências. Então, nós percebemos aqui que não é necessário você estudar uma ciência específica ou ser profissional em uma área, pois o conhecimento dos fractais ajuda o ser humano a se entender, e esse conhecimento é muito benéfico para a consciência do ser humano e ajuda a gente a entender com muito mais eficiência como nós funcionamos. Nós já sabemos que, para entender o universo externo, nós precisamos estudar e observar o universo interno. Até hoje a ciência ainda não viu até onde vai o universo microcósmico, então sabemos que existe aí uma quantidade infinita de informação que nos revela também informações sobre o macrocosmo, já que tudo segue as mesmas dinâmicas do eletromagnetismo, como já falamos diversas vezes. Mas então é muito interessante a gente perceber isso e notar como essa dinâmica fractal está criando, está se ramificando dessa forma por questões de eficiência, ocupação de espaço, fluxo energético interno, e por isso eles tendem a ocupar melhor o espaço e ser eficientes para o propósito deles, né? E por isso, em sistemas orgânicos do nosso próprio organismo, a medicina, ele estuda os fractais observando a sua simetria e a sua assimetria, percebendo a sua taxa de ocupação do espaço, a sua taxa de distribuição, e assim, olhando se, por exemplo, algum órgão possui algum problema, algum defeito, já que esse sistema de irrigação venoso ou cardiovascular pode ter problemas por não ter uma estrutura uma estrutura fractal bem distribuída para os nossos órgãos, levando assim os nutrientes e o fluxo sanguíneo necessário. Os fractais são usados na medicina, como o Tiago falou. Nós usamos os fractais para poder diagnosticar doenças quando as ramificações das nossas veias estão desorganizadas ou estão extremamente fractais de uma forma desequilibrada ou desarmônica. Isso significa que há um desequilíbrio ocorrendo e que há uma provável doença nessa área. E pelo fato de o nosso corpo ser formado inteiramente por estruturas fractais, a matemática fractal é usada para quantificar, descrever, diagnosticar e assim curar diversos tipos de doenças e até mesmo combater os vírus, pois a estrutura geométrica dos vírus é fractal e a metodologia que o vírus usa para invadir o ser humano ou as formas de vida, as diversas formas de vida, se baseia em conceitos de geometria fractal. Então, nós percebemos aí que as formas de vida da natureza são estruturadas a partir de geometria fractal, e quando nós entendemos essa geometria fractal, nós conseguimos compreender de forma eficiente esses sistemas para a gente poder criar estruturas para se beneficiar e para poder se defender também dos diversos problemas e perigos que existem na realidade. Então, trazemos assim um vislumbre do que é essa ciência fractal na vida, na natureza, e também trouxemos anteriormente como isso contribui tanto com a computação, né? A computação gráfica, e é possível, então, replicar sistemas e dinâmicas fractais
em computadores, e assim podemos observar também e absorver essas informações para aplicar em diversas outras ciências. Então, as características de replicação ou de autossimilaridade dos fractais, ela também é chamada de simetria em expansão ou simetria em desdobramento. E, principalmente naqueles fractais onde ocorre a ação do tempo contínua, nós vemos ali que não tem tanta uma repetição idêntica dos mesmos padrões. Quando nós pegamos uma fórmula matemática e aplicamos em computador, vemos ali que existe, de fato, uma replicação perfeita que está seguindo e se desdobrando, como trouxemos nessa imagem aqui, e esse tipo de recorrência, de repetição, é chamado também de autoafinidade. Então, existem alguns exemplos de autossimilaridade. Na natureza, são tentativas de formas perfeitas serem criadas, mas sempre existem aqueles graus de imperfeição na natureza que nós precisamos estudá-los também para entender essa dinâmica. E tudo isso se dá por conta da interação entre todos os elementos envolvidos no desenvolvimento de algum sistema, né? Então, esse tipo de simetria fractal que nós estamos vendo na imagem, ela proporciona o desenvolvimento de antenas, de transistores, gráficos de computadores, como eu falei, um mapeamento digital de terrenos e inúmeras outras tecnologias. Vocês veem na imagem, acima, o triângulo de Sierpinski e abaixo a esponja de Menger, que também é um outro exemplo tridimensional que a gente trouxe aqui. Existe uma metáfora ou uma analogia védica que possui milênios e ela se chama a rede de joias de Indra. E essa metáfora, ela descrevia uma cosmologia de um universo não muito diferente da ciência moderna. A cosmologia moderna, ela percebe que existem fractais em diversas áreas da natureza, nas galáxias, nas estruturas dos aglomerados de galáxias, e dentro de nós, dentro dos seres, também existem fractais. Então, percebemos que os fractais existem em todas as escalas, e por isso, no passado, os védicos criaram essa metáfora que diz que todo o universo é autossimilar. A rede de joias de Indra descreve o universo através de uma teia de aranha com gotas d'água, e cada gota d'água reflete todas as outras gotas d'água, e então, como consequência, em cada gota existe toda a teia de aranha, e assim diante, para o infinito. E os védicos diziam que essa é a natureza do nosso universo, que o universo é holográfico e que todo espectro, toda partícula, cada átomo, tudo possui em si um reflexo do todo. E nessa frase que nós trouxemos aqui, que é uma frase que descreve os fractais, ele descreve claramente também a dinâmica descrita pela rede de joias de Indra. O todo forma parte e a parte forma o todo, ou ainda, a parte reflete o todo, assim como o todo reflete a parte. Então, nós percebemos que há milênios atrás já se percebeu a natureza fractal do universo, e hoje em dia nós temos a prova matemática dos fractais, e a definição dos fractais é idêntica à definição da rede de joias de Indra. Então, percebemos que a ciência atual está refletindo uma metáfora muito anciã e que nos ajuda a entender a natureza de todo o universo. A analogia, então, com a rede de joias de Indra nos faz entender que existe uma interconexão entre o universo, onde existe uma mente universal criando mentes fragmentadas ou fractais, formando assim esse universo holográfico e fractal que nós vivemos. E isso diz respeito também à consciência. Então, percebam que os fractais já estão, além de demonstrar dinâmicas físicas, também diz respeito à nossa consciência, já que nós somos todos uma consciência una, demonstrando assim que nós todos somos um, de fato, sendo manifestados ali em fragmentações dessa consciência una. E isso nos traz um excelente ensinamento que vem desde os védicos,
que nós devemos aprender e praticar em nossas vidas, sabendo assim como uma explicação científica traz para a gente essa abordagem. O conceito de fractais aplicado à vida. Então, falamos um pouco nessa aula sobre os fractais na natureza, na natureza visível. Falamos também sobre aspectos que relacionam, né, toda a manifestação da vida, visível e invisível. E agora nós vamos focar sobre os aspectos que envolvem esses conceitos aplicados à nossa vida humana, à nossa vida individual, ou microcosmo, como nós gostamos de chamar também. Então, é muito fácil perceber que é possível aplicar o conceito de fractal em todas as áreas, como nós mostramos aqui, e vamos agora falar um pouco como aplicar em nós mesmos. Como eu havia dito, os nossos pensamentos, emoções e comportamentos são criados a partir de estruturas fractais, né? Pois nossa biologia e sistema nervoso é fractal. Então, quando nós compreendemos isso, nós temos a capacidade de entender a ciência matemática e física por trás dos nossos pensamentos. Então, nós conseguimos reconciliar aí os paradoxos entre questões filosóficas subjetivas e questões científicas objetivas. Os fractais e as leis de frequências conseguem categorizar diversos processos do ser humano, e esses processos nos ajudam a entender muito melhor os nossos desejos internos, os nossos instintos, as nossas tendências comportamentais, os ciclos que nós criamos na nossa vida. Então, os fractais são fundamentais para a compreensão do ser e da natureza. Se vocês nos perguntassem assim, então, qual é o maior benefício que eu ganho ao estudar os fractais? O estudo dos fractais é um desenvolvimento do reconhecimento de padrões que estão por toda a natureza. E ao reconhecer padrões, nós expandimos a nossa percepção para os nossos impulsos elétricos internos que se manifestam em forma de pensamentos, emoções e comportamentos. E já que tudo é energia no universo, cada um desses impulsos são elétricos e são fractais e se manifestam dessa maneira. E ao estudar os padrões fractais, nós então começamos a identificar em nós mesmos padrões que se repetem em diversas áreas da nossa vida, em diversos momentos, em diversas situações. Então, esse é um grande ensino também a respeito do autoconhecimento, da identificação dos padrões que nos ajudam e dos padrões que nos atrapalham também. A compreensão da conectividade entre as manifestações da natureza nos permite potencializar as relações individuais e coletivas para um estado de integração e autodesenvolvimento. A ideia dos fractais aplicada em nossas vidas nos ajuda a compreender tudo melhor, nos permitindo enxergar os padrões recorrentes dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos e, consequentemente, do que atraímos. Como fazemos uma coisa influencia como fazemos tudo. Um padrão de comportamento destrutivo em um contexto certamente se manifestará em outros contextos, podendo desencadear uma série de eventos indesejados. Então, nós percebemos que o conceito do fractal se aplica na manifestação dos nossos comportamentos, e quando nós programamos ou reprogramamos nossos comportamentos e pensamentos de forma consciente, nós estamos criando estruturas fractais em nós. Se nós estivermos criando tendências comportamentais, sejam conscientes ou inconscientes, nós criamos estruturas fractais, e essas estruturas fortalecem nossas tendências de repetição de comportamento. Então, é necessário se analisar a estrutura fractal do comportamento para a gente ter a capacidade de reprogramar nossas tendências comportamentais. Se nós não analisamos as estruturas causais dos nossos comportamentos, nós não conseguimos alterar nossas tendências comportamentais e muitas vezes ficamos em ciclos perpétuos que são degenerantes. Então, entender a estrutura causal dos nossos pensamentos é entender a raiz dos nossos processos. E a raiz dos nossos processos é um processo fractal. Então, isso se estende para cada mínima escolha e impulso nosso, né? Então, passemos então a analisar e a perceber
cada um dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos diante de determinadas ocasiões, e assim nós iremos imaginar agora que um sistema fractal ele está em constante desenvolvimento, em constante expansão, já que o universo está vibrando. O conceito de fractais produz, assim, ciclos, e tudo isso está sendo criado neste exato momento a partir das suas microdecisões em cada momento. Então, imaginem que em determinado momento eu escolho manifestar algum comportamento reativo e negativo diante de alguma ocorrência que vem até mim. E depois eu escolho novamente isso. Então, isso começa a se fractalizar em situações e se tornar cada vez mais inconscientemente forte esse padrão. A tendência que ele venha a ocorrer novamente em nossa vida é muito maior do que antes. Vocês conseguem perceber isso? Isso é algo muito claro que, se nós fizermos uma autorreflexão rápida, nós perceberemos, então, que ao escolher atuar e manifestar esses impulsos elétricos como aquilo que desejamos ou na frequência, em uma frequência positiva, nós iremos, assim, estar fortalecendo a nossa estrutura fractal para tender a produzir automaticamente, inconscientemente, esses hábitos, esses impulsos positivos, gerando, assim, automaticamente consequências positivas para nossas vidas. Por outro lado, o investimento de energia para examinar seus padrões vem com grande recompensa, e se você investir energia para mudá-lo em um contexto, ele também mudará em outros. Portanto, exercendo esforços conscientes para alterar pequenos hábitos negativos, consequentemente, estaremos programando a nossa consciência e fisiologia no sentido de uma vida mais plena e eficiente. Então, claramente nós percebemos aí que os fractais são fundamentais para tudo, né? Como nós demonstramos nessa aula, com alguns exemplos. Os fractais possuem uma aplicação vasta, e não somente na tecnologia, mas também, principalmente, na vida individual. Simplesmente de perceber os conceitos de fractais, isso fortalece o nosso intelecto, pois nós conseguimos perceber padrões de forma mais eficiente, pois os padrões, na realidade, são formados a partir de princípios e matemáticas fractais. Então, só de estar se expondo à ciência dos fractais, automaticamente a nossa mente está se reprogramando para um estado mais consciente e mais eficiente, que consegue perceber a realidade de forma mais objetiva e, como consequência, gerar efeitos mais harmônicos e mais desejáveis. Pois a ignorância é a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os desequilíbrios e do mal que existe na vida do ser humano. É a falta do conhecimento, o uso do conhecimento de forma errônea traz sofrimento, desequilíbrio, e então a prática do conhecimento das leis objetivas da realidade traz a potencialização do ser e a harmonização. Então, para entender o universo e se desenvolver, é preciso entender a sua ciência natural, e a ciência natural do universo é a ciência fractal. Muito bom. E nessa aula, então, nós quisemos trazer para vocês de forma bem ampla alguns poucos exemplos, porque isso é um assunto muito vasto, onde a gente consegue se aprofundar muito em cada um desses assuntos, mas então quisemos trazer uma visão geral aqui para vocês, para que a gente possa estabelecer, de fato, uma base sólida do entendimento e das aplicações desses fractais, para que vocês esclareçam que todo mundo pode se beneficiar com esse conhecimento, mesmo que não seja alguém que queira melhorar uma tecnologia ou que queira aplicar na sua profissão, porque isso é possível, como mostramos, mas mesmo que seja apenas para melhorar o seu próprio autoconhecimento, melhorar a sua qualidade de vida, porque o conhecimento é inerente à alma humana, e nós estamos em um ponto onde o desenvolvimento da ciência nos permite olhar para isso e nos beneficiar desse conhecimento. Então, quanto tempo mais vamos ficar aí escravos da informação ou da desinformação e não vamos ser pensadores livres? O que nós queremos, nosso propósito com Fractal Science é formar pensadores livres a partir de uma ciência exata
que mostra para a gente informações importantíssimas para o nosso desenvolvimento como raça humana em equilíbrio e harmonia com todo o universo. A geometria fractal não é apenas um capítulo da matemática, mas um que ajuda todo homem a ver o mesmo mundo de forma diferente. Essa é uma frase de Benoit Mandelbrot, que foi um dos vanguardistas da ciência fractal, talvez um dos maiores influenciadores da ciência fractal. E contribuiu muito com todos esses entendimentos que nós abordamos aqui. Vale a pena pesquisas, né, para entender um pouco mais sobre a história desse cara, que ajuda a gente ainda mais a perceber a ordem por trás de todo o universo e como a gente se beneficia com isso. Então, essas são as nossas referências. Então é isso, ficamos hoje por aqui e esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula. Lembre-se de comentar bastante, compartilhar com os amigos. E nos vemos na próxima quinta também, às 20 horas, onde traremos um tema especial para vocês. Então, até a próxima, gente. Tchau.